Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Aqui quem tá falando é Borimones e você tá assistindo ao Borimones TV. Se liga porque hoje nós vamos fazer uma viagem no tempo diretamente para o passado para descobrir quais eram as metas de design para The Sims 2. Mas fica até o final desse vídeo porque os assuntos vão muito além desse tema. A gente vai abordar um tópico aqui com mais de 31 respostas, trocando ideias e discutindo sobre quais eram as metas de design para The Sims 2, mas também o que tornou The Sims 3 tão brilhante e se The Sims 4 é ou não melhor que os outros The Sims em relação à inteligência artificial e muitos outros pontos bem interessantes. Então fica comigo até o final e já lembra de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, deixar seu like e seu comentário aqui no final desse vídeo, combinado? Então é isso aí, vamos lá. Mike Sellers está comentando aqui que faz muito tempo, mas tínhamos alguns objetivos. O primeiro objetivo de The Sims 2 era ir para o 3D completo. Na época essa era uma meta extremamente ambiciosa, nós até escrevemos nosso próprio motor 3D. Adicionar metas de longo prazo, elas tornariam as inspirações que impulsionam o comportamento de longo prazo dos Sims. Adicionar consciência situacional para que os Sims sejam mais sensíveis ao que acontece com outros Sims. Ele lembra que fizeram muito menos com isso do que ele gostaria, e isso realmente impulsionou algumas das próprias pesquisas de IA mais tarde dele. Adicionar valores de relacionamentos de longo prazo para que um Sim possa ficar com raiva de seu cônjuge sem se apaixonar. E a gente percebe que falta bastante isso nesse Sims 4 hoje em dia. Adicionar trabalhos e locais mais significativos. Isso acabou saindo mais ou menos em lançamentos posteriores, mas uma tonelada de trabalho que fizeram para isso foi abandonado. Por exemplo, tivemos jogabilidade para criar seu próprio consultório médico com salas de espera e salas de tratamento. Quanto mais cadeiras, revistas, tanques de peixe, etc., mais tempo os pacientes esperavam. Quanto piores seus diagnósticos ou procedimentos, mais rápido eles sairiam. Se você tivesse o paciente gritando porque escolheu o procedimento errado, os Sims na sala de espera ficariam chateados e sairiam correndo pela porta. Infelizmente também fomos acusados por problemas técnicos frustrantes envolvendo a linguagem de script subjacente, então fazer tudo isso foi incrivelmente difícil. Aqui a gente pode ver que eles fizeram um trabalho bastante semelhante de simular um hospital dentro desse Sims 2, então seria o equivalente de ter um jogo de simulação dentro de outro jogo de simulação, assim como o Restaurant in Paris, por exemplo, que é o jogo no qual o seu objetivo é construir um restaurante e quanto melhor os pratos ou o ambiente que você serve, melhor a receptividade dos clientes, e quanto pior, menos clientes você tem. Então é bem interessante ver que eles tiveram essa ideia e é uma pena que eles infelizmente não puderam implementar isso no jogo a tempo. Tornar um ambiente adaptável com base nas decisões do jogador é provavelmente uma das coisas favoritas que tenho que não entrou. Queríamos variar a iluminação, os ângulos de câmera usados, as músicas com base nos tipos de objetos que os jogadores compram. Então, se você comprasse um monte de coisas assustadoras, versos, corações e flores, usaríamos ângulos de iluminação, som e visão correspondentes mais a um filme de terror do que um romance. Entre outras coisas, podemos mostrar a mesma animação de dois Sims se beijando e parecia completamente diferente por conta da música romântica versus a música de Jerry sexy esfumaçada. O executivo que assistiu as duas sequências disse que o Jazz tinha uma resolução muito melhor, mas era literalmente o mesmo vídeo de uma animação em ambos os casos. O maior problema que encontramos no início foi que a primeira versão de The Sims continuou vendendo, ficou entre os 10 primeiros por muito mais tempo do que qualquer um de nós esperava, e ao saírem as expansões vendeu ainda mais. Isso nos deu muito tempo para trabalhar em coisas diferentes, mas também dificultou a sustentação de uma grande equipe no projeto. Perdemos algumas dessas pessoas e eu mesmo passei a trabalhar no Ultima Online. Deve ser a versão online de The Sims, eu imagino. Agora a gente vai entrar em alguns tópicos novos, tá? Porque esse tema que a gente abordou nessa primeira parte, a gente já havia abordado em outros vídeos de maneiras diferentes, né? E sobre o desenvolvimento de The Sims 2. Mas aqui a gente começa com alguns tópicos novos, tá? Porque aqui é um ex-programador de jogos comentando aí um pouquinho sobre como o videogame The Sims, sobre como The Sims poderia ser melhorado. Basta colocar de volta todos os recursos no jogo base, em vez de dividi-los em DLCs. Quando o The Sims original saiu, eu ansiosamente saí e comprei, mergulhei bem nele, joguei pra caramba, adorei, ele realmente entregou o que os trailers prometeram. Eu poderia reproduzi-lo infinitamente. Eu poderia adicionar as casas dos meus Sims, construir-lhes piscinas, etc. Foi muito divertido. Várias expansões saíram e eu comprei algumas delas, principalmente porque meus filhos queriam, eles eram fãs do jogo também, especialmente minha filha. Eu entendi isso, The Sims pode ser jogado como uma casa de boneca virtual. The Sims 2 saiu e foi bem divertido também. Foi um pouco pesado em recursos pro meu pobre PC subalimentado, mas ainda assim entregou uma experiência decente. Na verdade, foi melhor do que o primeiro The Sims, como deveria ter sido. Mas então a EA começou a extrair todas as coisas que tornavam o jogo divertido e colocar esse conteúdo em DLCs pagas. Não havia nenhuma razão para isso, a não ser como uma apropriação de dinheiro. O jogo não era mais um jogo, mas apenas uma estrutura que a EA poderia usar para obter mais dinheiro. O jogo base
não contém mais a capacidade de criar piscinas e muitas outras coisas. Essas estão contidas em DLCs. Eu entendo, dinheiro é dinheiro, o negócio opera com dinheiro, mas não deixa o produto de lado para tentar extorquir os clientes para uma experiência divertida. Foi para isso que eles compraram o jogo em primeiro lugar. Acho que essa imagem captura melhor o que aconteceu com The Sims. E aqui é claro, né, ele deixou um asterisco dizendo em relação aqui a essa parte, né, que o jogo realmente entregava tudo que os trailers prometeram. Era quase, né, não tinha festa de topless na banheira de hidromassagem que o trailer sugeria, mas tudo bem, eu não tava procurando um jogo com classificação aí. Eu acho que eu ia gostar, viu? Mas, infelizmente, esse daqui foi o que aconteceu, principalmente com The Sims 4. Aqui a gente pode ver que ele se refere à piscina, né, provavelmente porque esse post deve ter sido feito há 10 anos, justamente quando a gente ainda não tinha recebido atualização com piscina para The Sims 4, e eu consigo compreender totalmente o ponto dele, e ele tá certo. A melhor maneira de você resolver The Sims é trazendo tudo em um jogo base, permitindo aí que os produtores trabalhem com novas ideias e ao mesmo tempo já entreguem pra gente tudo que a gente precisa para se divertir. Ele tá certo, é verdade. Agora, o Buerge, que ele comentou uma coisa bem interessante: qual é o valor de jogar jogos anteriores de The Sims, como The Sims 2, quando The Sims 3 e 4 existem agora? Pra mim, jogar The Sims 2 é como jogar em um bairro, enquanto The Sims 3 e 4 é mais como jogar em casa. Um bairro com subbairros do The Sims 2 pode literalmente abrigar centenas de Sims, trazendo mais vida pra vizinhança. Por exemplo, eu tenho provavelmente mais de 100 Sims jogáveis em Estranhópolis, e seus subbairros no The Sims 2 agora, e posso jogar com qualquer um deles se eu quiser. No The Sims 3 e 4, eu tenho que jogar cada família como jogos independentes para jogá-los corretamente, pois as famílias jogáveis na vizinhança não interagem muito, a menos que eu lhes peça. Além disso, os Sims do The Sims 2 são menores do que os do The Sims 3 e 4, o que significa que muitos geralmente têm espaço para mais Sims, incluindo convidados, do que em lotes equivalentes do The Sims 3 e 4. E alguma diversão não é feita para The Sims 3 e 4. Mesmo em uma casa de tamanho médio The Sims 2, você pode ter Sims se divertindo, trapaceando, brigando ou se apaixonando, sem que você perceba antes que seja tarde demais. Eu até me lembro de alguns Sims The Sims 2 indo pra fora e atrás de uma casa para obter alguma privacidade. Ou seja, o que ele quer dizer aqui, basicamente, é que você pode ver muito caos rolando dentro de uma casa pequena no The Sims 2, que de maneira alguma você veria no The Sims 3 e 4, justamente porque o jogo foi projetado pra ser dessa maneira, sabe? Por exemplo, os Sims saindo pro lado de fora de casa pra, né, ficar juntinhos aí pra ter uma privacidade, porque ali no meio dentro da casa não conseguia. E ele tá certíssimo, é verdade. Eu lembro que quando The Sims 3 foi lançado, a minha maior crítica pro jogo era justamente por essa falta de autonomia dos Sims, por essa falta de coisas acontecendo que você não podia projetar, que você não podia nem mesmo prever. E isso realmente foi um ponto que eu baseei minhas críticas do The Sims 3 por muito tempo, ao longo de toda a geração. Eu gostaria de ter aproveitado muito mais a gameplay, porque eu passei tempo demais construindo, e eu coloquei uma grande expectativa que The Sims 4 viria para solucionar esses problemas de gameplay. E foi só quando The Sims 4 foi lançado que eu me dei conta que eu estava chorando sobre o leite derramado, que The Sims 3 era muito melhor do que eu havia previsto na minha mente. Meu maior receio com The Sims 5 é que o mesmo aconteça em relação a The Sims 4, porque se isso acontecer é sinal de que The Sims 5 tá horrível, entendeu? Porque hoje eu consigo ver no The Sims 3 um valor que eu não consegui enxergar naquele período. Então, é interessante ver como tudo vai mudando. E é claro que isso se deve porque a minha expectativa em relação à gameplay era que ela superasse The Sims 2. Mas eu digo pra vocês, é extremamente difícil qualquer jogo hoje em dia superar a gameplay de The Sims 2. Esse jogo foi um jogo muito à frente do seu tempo. A forma como tudo acontece de maneira rápida e natural é única do The Sims 2. The Sims 3 é maravilhoso, mas como esse cara acabou de falar, né? De fato, The Sims 3 ele é um jogo de mundo aberto que tem várias coisas acontecendo dentro e fora do lote, mas de uma maneira ou de outra a gente tá sempre concentrado ali onde a gente tá jogando, né? Então é sempre dentro do nosso lote, porque às vezes pode parecer um pouco assustador sair explorar tudo. Só que ao mesmo tempo, talvez, como em cada tipo de lote foi configurado um comportamento diferente pros Sims, é menos provável que a gente veja, sei lá, pessoas brigando na piscina em relação à possibilidade de rolar uma briga no bar. Mas seria interessante se, por exemplo, você fosse pra piscina e uma assim descobrisse que tá sendo traída e ela reagisse a isso. Eu não sei se eu já cheguei a ver isso no The Sims, é possível que tenha no The Sims 3, eu nunca prestei atenção. Talvez eu comece a prestar agora que a gente vai começar a jogar em Old Sunshine a partir aí de setembro, outubro desse ano. Quais são os recursos mais legais de The Sims 2? As características mais legais de The Sims 2 que os diferenciam dos outros jogos de The Sims são essa máquina sopradora de bolha.
escolhas, a mais legal da franquia inteira. Zumbis jogáveis, eles vivem pra sempre e podem morder os outros se você usar os mods certos. Bairros fáceis de construir, que também são fáceis de personalizar. Você pode fazer seu próprio layout de bairro e terreno de SimCity 4. Depois você pode colocar os lotes em qualquer lugar ao longo das estradas, incluindo propriedades à beira-mar. Objetos como pedra, árvore, arco-íris, nuvens, pontes podem ser adicionados ao bairro para torná-lo mais realista. Isso é maravilhoso, tudo isso. Jogar em qualquer casa sem perder seus desejos e progressos em suas outras famílias. Esse recurso está apenas nos 2 primeiros jogos de The Sims. Embora os relacionamentos possam mudar entre os Sims, quando eles interagem no lote que você está jogando, nada mais fica confuso. O fato de que seus outros Sims não crescerão sem progredir em sua vida é algo disponível apenas nos 2 primeiros jogos e no 4º jogo. Vê funcionar melhor no 2º. Além disso, ser capaz de escolher quem envelhece antes pode ajudar a escolher sua própria linha do tempo. Você também pode escolher NPCs que seu Sim conhece para envelhecer junto com ele enquanto ele cresce, para que eles possam ter aniversários também. Isso é exclusivo de Sims 2 até onde eu sei. Medos. O 3º e 4º jogos de The Sims podem ter uma forma de desejo, mas os medos não foram colocados de volta. Também não há uma sensação real de que meu Sim está indo mal como uma barra de baixa aspiração. O terapeuta que chega quando a aspiração chega ao fundo do poço também é um toque agradável. Você não ficaria louco se muita coisa ruim acontecesse em sua vida? Cara, isso faz muita falta. Isso aí é um ponto que eu sempre questionei sobre The Sims 3 e 4. The Sims 4 até implementou os medos, mas eles nunca vão funcionar da mesma maneira. E a falta dessa barrinha de aspiração, no The Sims 3 a gente tem uma coisa parecida, né, relacionada aí às emoções. Mas, ai cara, tem características aí que são únicas The Sims 2 que fazem falta. O bebê saco de farinha também é muito engraçado quando os aspirantes The Sims de família não estão indo bem. Os recursos legais The Sims 2 são infinitos, mas essas são apenas algumas das razões pelas quais eu ainda jogo esse jogo em seus 2 sucessores. Aqui nesse 4º ou 5º tópico a gente vai ver aí um outro tema que é os Sims de inteligência artificial fazem coisas uns com os outros fora do conhecimento do jogador em jogos de The Sims que não sejam The Sims 2. Acredito que o jogo onde os Sims realizaram mais ações sem que o jogador soubesse foi em The Sims 3. No The Sims 3, outros Sims se casavam por conta própria e às vezes se mudavam para fora da cidade. Eles interagiam uns com os outros e ocasionalmente eventos dramáticos podiam acontecer em locais públicos. Alguém morreu enquanto fazia um piquenique, embora às vezes as coisas ficassem estranhas. Em The Sims 2 mesmo que a vizinhança existisse, ela estava congelada no tempo e apenas sua casa atual estava progredindo na história. Isso resultou em situações estranhas. Por exemplo, em uma família que os adolescentes podem acabar namorando a mesma garota por muitas gerações. Esse daí transcendeu no exemplo e pior que ele não tá errado não, viu? Infelizmente, The Sims 3 foi atormentado com muitos problemas e muitos desses problemas não foram corrigidos. Depois de instalar várias atualizações, você poderia acabar com uma lentidão incorrigível, o que tornaria o jogo muito difícil de jogar. Momento em que você poderia praticamente esquecer o seu save atual. Eu acredito que a expansão Volta ao Mundo foi responsável por isso. Ainda assim, era um jogo incrível e tinha um ótimo sistema de personalização que foi descartado na próxima geração. Falando nisso, se você quer realismo e drama, então você deve entender que os Sims são principalmente bobos. Olhando para as capturas de tela, meus jogos tinham muito fantasmas nelas. Muitos. Os jogos podem ter momentos dramáticos ocasionais, mas eles são feitos para serem principalmente amigáveis para adolescentes. E principalmente trazendo um tipo de diversão boba. Se você tentar, digamos, reencenar filme Slash em The Sims, provavelmente não funcionaria. Eu realmente não assisti a série após o lançamento de The Sims 4. Um grande número de recursos foi removido, alguns deles foram posteriormente corrigidos de novo, mas eu não tenho certeza de quais. Além do mais, acho que The Sims 3 ofereceu a melhor experiência. Embora The Sims 2 tivesse seus próprios momentos, por exemplo, você poderia ter seu próprio negócio no The Sims 2, construir lojas e etc. Concordo. Aqui a Bela pergunta, né, qual é a sua opinião sobre The Sims 2? Eu gostei muito. Minha coisa favorita sobre isso eram os personagens e as tramas. Cada cidade tinha dramas se formando e prestes a transbordar quando você começava a jogar. Em Bela Vista, a trama principal era que Laura Caixão estava desaparecida e que a sua filha estava prestes a se casar com o Nolotário, que tem sido infiel a ela. Se essa casa for jogada primeiro, Dom virá, e se eles optarem por casar imediatamente, ele a deixará no altar. Em Vila Verona, há o clássico conto de Romeu e Julieta. Suas famílias se odeiam, estão apaixonadas, uma cidade agradável, mas não há muita coisa rolando. Estranhópolis é como a Área 51. Há um alienígena vendo lá e onde Laura Caixão de Bela Vista provavelmente está. Se você jogar o jogo por um
tempo, ela vai aparecer na cidade. Um dos meus personagens favoritos no jogo é o Olivia Spectro. Ela tem um filho com a Dona Morte e tem um cemitério sombrio no seu quintal que os jogadores apelidaram de Jardim da Olivia. Agora, pessoal, pra encerrar esse vídeo, mas não se preocupe, porque a gente vai ter uma parte 2 dele. A gente vai terminar com esse tópico. Qual é melhor, The Sims 3 ou The Sims 4 e por quê? Eu discordo de todos quanto a isso. The Sims 3 é muito melhor do que The Sims 4. Quem se importa que The Sims 4 tenha gráficos melhores ou crie habilidades de simulação? Sua jogabilidade é oca, chata e está apenas tirando dinheiro de seus jogadores. Eles estão tirando diferentes aspectos do jogo apenas para nos deixar animados para ele, como crianças, no caso bebês, né, ou piscinas, e os preços que eles colocam em diferentes pacotes é uma loucura. As pessoas dizem que os pacotes The Sims 3 tinham o mesmo preço quando foram lançados, mas tinham muito mais conteúdo. Não é nenhuma comparação. Sinto falta dos tempos em que uma cidadezinha tinha apenas 97 lotes. Compare Isla Paradiso com Sulane. Olhe para as gerações em comparação com a paternidade. The Sims 3 é melhor em todos os aspectos, exceto pelo fato de que os Sims são realmente feios. A menos que você tenha algum CC alfa decente ou saiba criar sims. É extremamente ruim quando você o executa, você deve ter um computador extremamente bom. Então criar um sim não tem habilidade simples de puxar e arrastar como The Sims 4 tem, e o sistema de construção às vezes é um pouco difícil em relação a The Sims 4. Mas The Sims 3 tem muito mais profundidade, os personagens e as casas são muito mais realistas, a inteligência artificial é ainda melhor. Se você deixasse uma família The Sims 3 fazer o que quisesse, eles sobreviveriam, todos ficariam felizes normalmente. Se você deixar uma família The Sims 4 pra fazer o que quiser, um caos total. Eu vejo o vídeo do Boring Bones em que ele testa The Sims 3 e The Sims 4 com a sua inteligência artificial. Claro que essa é uma observação minha, né, gente? Há carros, mundo aberto, beliches, recitais de balé, viagens pro Egito, França, China e caramba, até pro futuro. Game The Sims 3, gerações, animais de estimação, estações, universidades. Eu teria um jogo que venceria instantaneamente The Sims 4 em qualquer momento. Você nunca ficará entediado com The Sims 3 e mesmo que ficasse, sempre haverá coisas novas pra fazer. The Sims 1 foi a introdução de uma ideia, The Sims 2 foi o aprimoramento de uma ideia, The Sims 3 foi uma visão diferente dessa ideia, e The Sims 4 é simplesmente a comercialização dessa ideia. Não desperdice seu dinheiro com isso. Se você tiver a opção de obter The Sims 3, eu garanto, se você tivesse os dois, você sempre voltaria para The Sims 3 primeiro. Gente, eu adoro abordar esses tópicos todos aqui, porque além de dar uma perspectiva sobre o que fez cada geração tão fascinante e incrível, a gente também consegue ter uma visão, né? A gente começou lá com um cara que trabalhou em The Sims 2, e aqui a gente tem uma jogadora falando sobre a sua opinião do jogo. Então, observar esses tópicos aqui do Quora é uma experiência bastante legal. Eu vou deixar esse tópico aqui embaixo. E olha só, se prepara porque vai vir parte 2. Então, se você gostou dessa primeira parte, lembra de deixar seu like, compartilhar com os amigos, deixar seu comentário e suas opiniões aqui embaixo. E vem com a gente na parte 2 assim que ela estiver disponível, pra gente continuar explorando todas essas ideias e esses comentários. Combinado? Gente, vejo vocês no nosso próximo vídeo. É isso aí, Dag Dag. Tenham todos uma excelente semana.